Nós estamos falando nesse tempo sobre o avivamento prático. E o nosso alvo, nosso pastor já trouxe esse alvo para nós. O nosso alvo é levar a nossa igreja a um aprofundamento de suas raízes bíblicas doutrinárias acerca desse tema, à luz da Bíblia, e conduzir a uma prática de vida que glorifica a ação do Espírito Santo em todas as áreas da vida e ministério dos discípulos de Jesus que estão aqui na PIBAM. Você é chamado para fazer diferença, querido, sabe? Você não é chamado para ser crente de banco, não. Opa, vou lá, vou curtir a mensagem do pastor, do irmão, vou ouvir um som gostoso, vou ficar no refrigerado, cadeira acolchoada, vou dormir. Vou dormir. E viver aquela semana como se nada acontecesse. Muitos estão vivendo assim, o sono do profeta Jonas, aquele sono insensível, tudo está caindo ao redor, a pessoa está nem aí, está tranquila. Você é chamado para mudar o ambiente onde você está. Você, para onde vai, você carrega o céu com você. Você muda o ambiente, porque você é servo de Deus vivo. O poder não está em você, o poder está na palavra de Deus, e a palavra de Jesus diz assim, eu estarei convosco, quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está sempre conosco, o poder é dele. Ele fala assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra, todo o poder é dele, não é contigo não. Tem gente que acha que tem a minha oração tem poder, não tem não, rapaz. O poder da oração está no ouvido de quem ouve, e o ouvido é o ouvido de Deus, que está ouvindo lá do céu, o poder está com ele, ele é o soberano. Eu não tenho poder nenhuma na minha oração não, tenho fé, Deus, atende aí de acordo com a tua vontade, né? E ele está ouvindo, o poder está no ouvido, não é na minha boca, o poder é dele, ele não abre mão da sua glória para ninguém, é dele, ele é o glorificado aqui, em nome de Jesus. Então, eu costumo dizer que carroças vazias fazem muito barulho. Existem nuvens aí fora, que batem, fazem trovoadas, né, relâmpagos, tal, mas muitas só fazem barulho, a chuva não cai. A carroça vazia, ela faz muito barulho. Tem muita gente, querido, vazia do céu e cheia da terra. Precisamos nos encher do céu, jogar o que é da terra fora. Já temos muito da terra em nossa vida, né? Então o avivamento verdadeiro, ele é do céu que ele vem, ele não é fabricado por homem nenhum, não. Pastor Cândido, ele não pode provocar um avivamento, não, é a palavra de Deus. A parede preta, muitos acham que a igreja de parede preta é uma igreja avivada. Não é a parede preta, não é a fumacinha que sai, não é o clima escuro que vai provocar um avivamento, não. O avivamento, ele vem em obediência à palavra de Deus, amém, irmãos? Quando você obedece a palavra, nossa, o Espírito Santo começa a fazer uma obra na sua vida que ninguém vai te segurar. Você começa a fazer diferença para a glória de Deus, e não é você não, você sabe que não é você, é Deus agindo através de você. Que glória é sermos apenas um instrumento nas mãos do Senhor, e deixar Ele nos tocar. Para nós é uma glória, não é verdade? Para nós é uma glória sermos usados por Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso referencial. Se queremos ir ao profundo de verdade, precisamos romper com aquilo que nos prende ao raso. E eu pergunto, o que tem mantido você no raso? O que tem impedido você de ir ao profundo com Deus? O Espírito Santo, ele foi derramado em nós, estamos mergulhados no rio da graça do Pai. O que nos falta? Temos tudo que é necessário, e muitas das vezes nos falta alguma coisa. Vidas estão aí, precisando de Jesus. Queridos, deixa eu tirar aqui o óculos. Como nossa Maricá, eu peço a vocês, orem por Maricá.
Como tem morador de rua, como tem drogado nesse lugar aqui, como tem drogado, como lares estão lidando com seus filhos drogados nesse lugar aqui. É muita gente, pastor. Obrigado, meu irmão. Obrigado. É muita gente. E sabe do que eles precisam? Um pouquinho do seu amor. Quando você começar a amar um pouquinho, né, você vai se despertar para ver que ali tem um tesouro bruto, embrutecido, que precisa de libertação. Não é, Márcio? Que precisa de libertação. E quando você vê aquela pessoa liberta, trabalhando para o Senhor, nossa, que alegria que é. Eu quero convidar um dia vocês a ir num desses centros terapêuticos com a gente aí, né? Eu estou marcando com o pastor Júnior. O pastor Júnior é o centro terapêutico, lá, o CRINC, lá em São João de Meriti, lá longe. Eu já falei com o pastor Cândido, vou trazer ele um dia aqui para ele dar uns testemunhos aí. Ele é um homem que vai lá na boca de fumo e tira o cara que está lá apanhando para morrer. Eu postei no grupo da Piban aí uma foto de um rapaz que estava na rocinha, quase morreu na rocinha, aquele rapaz. Aquele homem foi lá em cima e conseguiu tirar aquele bandido da mão dos bandidos lá e está dando uma oportunidade para aquele sujeito. O Espírito Santo tem trabalhado, irmãos. Mas se a gente não for para o mar bravio, se você ficar aí, parado no porto, só encostado no porto, é muito bom estar no porto, é seguro, né? Mas o grande navio que Deus preparou, que é a sua vida, é para ir para o profundo, lá para longe. Deus quer te usar lá, em águas profundas, sabe? Às vezes nós nos acostumamos, vou para a igreja, quarta-feira, domingo, tal, tem um sopãozinho que acontece, vai entregar um folheto na rodoviária, vai convidar alguém, lute por alguém, porque Deus quer usar você, da sua maneira, do seu jeito. Tem pessoas que vão se converter com o seu testemunho, não com o meu, não com o do pastor, é com a sua forma de lidar, de conversar. É o Espírito Santo que faz a obra em nós, né? Então, o Espírito Santo foi derramado em nós, como água. Recebemos o Espírito Santo. E aqui eu quero começar a falar sobre um homem. Eu dei o tema, pastor, Estevão, o servo cheio. Estevão, o servo cheio. Você pode estar cheio de várias coisas na sua vida. Alguns estão aí cheios de problema, cheios de crise, cheios de dificuldade, cheios de lutas, né? Mas Estevão era um homem cheio. Antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, o que ele faz? Ele envia o Espírito Santo para a igreja. Olha só, antes da sua missão, antes da minha missão, ele manda a capacitação que vem do alto. Ele não vai mandar ninguém sem a capacitação, sem a segurança, sem o escudo, sem a presença dele, não. Tu já recebeu o Espírito Santo. Ele já habita em você, ele já faz uma obra. O que está te faltando? O que me falta para irmos lá e salvarmos pessoas com o nosso testemunho, com a nossa vida? A profecia de Joel 2 falava de um tempo diferente, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Joel 2, 28 e 29, diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Aí Jesus dá uma voz de comando, lá em Lucas 24, 49, ele fala assim, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele agia na vida de algumas pessoas escolhidas por Deus, para uma missão, não era sobre toda a carne. Joel tem a visão de que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Quando Jesus vem a esse mundo, a essência, toda a essência do Espírito Santo estava sobre sua vida. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele sopra, recebei o Espírito Santo
sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Aqueles homens vão, pregam o evangelho, sobem, operam sinais e maravilhas, eles voltam glorificando a Deus, mas o Espírito volta para Jesus, não fica com eles. E agora Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, 40 dias fica na terra e sobe para os céus, e fala assim: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Permaneçam aqui e esperem o revestimento sobre a vida de vocês. Aqueles homens assim fizeram, né? Em Atos 1:8, ele ainda diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E essa profecia, do derramamento sobre toda a carne, se cumpre em 4 momentos aqui na palavra de Deus. O primeiro momento foi em Atos 2, em Jerusalém, onde o Espírito Santo iniciou a sua descida. Depois foi em Atos 8, lá em Samaria. A promessa dizia o seguinte: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, Atos 2 em Jerusalém, Atos 8 em Samaria, Atos 10 na Judéia, lá com os gentios, e Atos 19, um grupo lá em Éfeso, lá perto da Itália. Paulo encontra e ora para aquela pessoa, e os mesmos sinais acontecem em Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, ali fechou-se o ciclo da descida do Espírito Santo sobre toda a carne. É interessante, irmãos, eu estava pensando hoje, pastor, na Torre de Babel, que os homens tentaram fazer algo que desagradou a Deus, construindo uma torre que chegasse até os céus. O que Deus faz? Ele usa o que para confundir os homens? O que ele usou? As línguas, não foi? Ele colocou uma língua para cada um. De repente eu estava lá junto com o Hugo começou a falar chinês comigo, eu falei japonês com ele, ninguém se entendia mais, e cada um se ajuntou com o que falava a mesma língua e se espalharam. No Pentecoste é uma palavra grega que significa 50 dias. No derramamento do Espírito Santo, quando ele iniciou lá em Atos 2, as línguas não separaram mais, as línguas uniram aqueles homens em torno de uma missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe? Eles se uniram. Os forasteiros, os que estavam longe, entenderam tudo, porque tudo sempre será do jeito de Deus, não é do meu jeito nem do seu jeito, é do jeito de Deus. A adoração é do jeito de Deus, é do jeito dele. Então o que aconteceu aqui? Aqueles homens, é como se fossem os ossos secos se juntaram, se tornaram um grande exército. O azeite da unção foi derramado sobre toda a carne, o Espírito Santo. O avivamento pelo Espírito Santo, entendido através da palavra de Deus, trouxe um diferencial na vida de todos aqueles que viveram esse tempo. Então sempre a palavra do Senhor será o guia de todo o avivamento. Não é a minha experiência pessoal, é a palavra de Deus, ela é o guia. Eu gosto de contar aquela história do milho, Você já conhece bem aquela história do milho de pipoca, Ele é colocado na panela, ele é colocado no fogo, você derrama um óleo sobre ele, E o milho bom, o que ele faz? Ele se converte, se veste de branco, de santidade, e se transforma numa pipoca. Mas o milho ruim, ele fala assim: não vou mudar de vida, não quero vestir branco. Ele morre queimado, mirrado, pretinho lá, queimadinho, não transformo, não mudo de vida. Muitos são assim. O óleo já foi derramado, o fogo já está aí, já está queimando todo mundo aí, e o óleo foi derramado. Você tem 2 escolhas: Senhor, me transforma, ou vou morrer desse jeito aqui, não quero mudança na minha vida não. Sempre a palavra do Senhor será o diferencial. A igreja começa a crescer, a igreja começa então a tomar lugar, a tomar sua forma. Naquele dia quase 3.000 almas se converteram, fora mulheres e crianças. E aí o que acontece? As trevas se juntam
nunca estarão satisfeitas com o que é de Deus, e começam então a bolar um plano para tentar parar, para tentar estagnar, derrubar a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, ela é imparável. A igreja do Senhor, ela é incomparável, ela é santa, ela é gloriosa. As trevas começam a operar, e o que elas fazem? A primeira coisa que elas fazem é a perseguição, né? Lá em Atos 4, versículo de 1 a 4, tem como colocar para mim? Atos 4, de 1 a 4. A perseguição foi de fora para dentro. A perseguição vinda de fora. Se lembra que Pedro e João foram presos naquele lugar, né? E o anjo do Senhor veio e os libertou de madrugada, não é isso? Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. 2. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles o prenderam, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. A igreja crescendo, a igreja tomando forma. O que as trevas fazem? Perseguição de fora para dentro. Vamos persegui-los. Só que Deus manda o anjo para levar os seus discípulos, os seus apóstolos daquele lugar lá. Aí o que as trevas vão fazer? No capítulo 5, as trevas tentam agora se infiltrar dentro da igreja. De que forma? Crentes descompromissados com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Ananias e Safira, que venderam uma propriedade, reteram parte do valor e falaram que tinha entregue tudo, né? Você lembra da história, né? O que aconteceu com um e o que aconteceu com o outro, não é isso? O que Satanás mais quer dentro das igrejas é crente descompromissado com a palavra de Deus. O crente descompromissado com a palavra de Deus, cada palavra que sai da sua boca, muitas vezes é como se ele estivesse dando um tiro em alguém. Ele machuca, ele mata pessoas com sua palavra, com seus gestos, com as suas atitudes. Precisamos pensar nisso. Precisamos verdadeiramente ser praticante dessa palavra, vivenciar o perdão, vivenciar o verdadeiro amor. Não ser um crente de oba-oba, não, de emoção, não, mas que essa palavra seja verdade em nós, amém, irmãos? Que essa palavra seja verdade em nossa boca, em nossa vida, que possamos aprender e entender que o mais importante não é pregar para os ouvidos, é pregar para os olhos, é com o nosso testemunho, é com a nossa vida. E aqui foi a infiltração. O inimigo tentou ainda, lá em Atos 6, a distração. De que forma? Olha só, perseguição de fora para dentro, não deu certo. A infiltração, ele se colocou ali dentro, não deu certo. E agora ele tenta a distração. Qual foi a distração? Começou a murmuração, porque algumas pessoas não estavam recebendo cesta básica, ou auxílio, né? E queriam atrapalhar ali os apóstolos, o seu trabalho. Só que os apóstolos, direcionados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, eles entenderam que eles precisavam estar mais com a palavra e deixar esse trabalho para um outro grupo de pessoas, os diáconos, os servos do Senhor. E escolheram 7 homens ali, homens cheios do Espírito, cheios de fé, cheios da graça. E ali é que aparece um homem, aparece ali um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, um homem cheio de graça, um homem cheio de poder, um homem cheio da palavra, um homem cheio do perdão. Seu nome era Estevão, e ele veio ser então o primeiro mártir da igreja. Existem lugares ainda hoje no mundo que ser cristão significa ser mártir. Ninguém vai te admirar, você será chamado de um monte de nome por causa das suas convicções na palavra de Deus, mas importa agradar a Deus do que a quem?
do que aos homens. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. E aí vem, como que era então a vida de Estevão? Vejamos então, primeira coisa, Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, é o primeiro tópico. Estevão era cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 6, se você puder abrir sua Bíblia, Atos 6, versículo 5. Nossa, eu falei Atos e estou com minha Bíblia em Romanos, não sei o que aconteceu aqui. Atos 6, versículo 5 diz assim: e este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O versículo 8: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas. Aí o versículo 55 de Atos 7 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando novamente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão havia mergulhado no profundo. Estevão não estava caminhando no raso, ele estava no profundo com Deus. E é isso que precisamos entender. Precisamos ir para o profundo, na nossa intimidade com Deus. Você não depende de homem nenhum nessa terra para te levar à presença de Deus. O único caminho é Jesus Cristo. Não é a igreja que vai te levar, é Jesus Cristo que vai te levar. É a sua busca a Ele que vai fazer a diferença na sua vida. Faça a prova dele nessa noite. Busque Ele de verdade. E eu pergunto, estamos nós cheios do Espírito Santo? Você já conseguiu pensar o que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que ela faz? Será que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela trata alguns bem e trata outros mal? Será que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é ruidosa, ela é raivosa com as pessoas? Será que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive uma atividade plena, um ativismo dentro da igreja, a ponto de não ver ninguém, não olhar ninguém, não ver ninguém na sua frente, de tão ocupada que está com as coisas que está fazendo, que ela não consegue olhar para ninguém? Temos que ter cuidado, irmãos, com o nosso ativismo religioso. Muitas das vezes, nosso ativismo religioso nos leva para longe de Deus. É um perigo o ativismo religioso. Escolha a melhor parte: se assentar aos pés de Jesus e ouvir da sua palavra e meditar nessa palavra. Escolha a melhor parte. Escolha. Será que pessoas olham para nós e conseguem ver Cristo e ter esperança em Deus através da minha vida e da sua vida? Estevão, ele era a resposta de Deus para pessoas, e alguém cheio do Espírito Santo sempre será bênção, sempre será sinal, sempre será instrumento nas mãos do Senhor, nunca será maldição, nunca será pedra de tropeço para ninguém. Estevão era cheio do Espírito Santo, onde ele chegava, o ambiente mudava, e as pessoas percebiam isso na vida dele. Segunda coisa, Estevão também, ele era cheio de fé. O versículo 8 de Atos 6 fala que, 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes sinais e maravilhas e milagres entre o povo. Estevão fazia sinais e prodígios, cheio de fé. Não era uma fé desprovida de prática, era uma fé operante, necessária para exercer o diaconato e pregar o evangelho diante da oposição que se levantou nos dias da igreja primitiva. Queridos, foi pela fé que homens como Enoque, como Elias foram levados para os céus. Outros, pela fé, Hebreus 11:37 diz: foram apedrejados, foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada.
andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha, de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, homens, comigo, vamos juntos, homens dos quais o mundo não era digno, homens dos quais o mundo não era digno, que a sua vida não seja digna desse mundo, amém? Está pronto para isso? Estamos prontos para isso? Para viver essa palavra? Isso é avivamento. Renunciar aquilo que eu preciso renunciar na minha vida. Será que o mundo tem sido digno da minha vida, de nossas vidas? Se sim, eu virei sal insípido. Eu não salgo mais, eu não dou mais sabor. A fé demonstrada na vida de Estevão é um exemplo de como devemos viver, servir e estar dispostos a morrer pela fé em Cristo Jesus. Mas Estevão não para aqui, ele era muito cheio do Espírito Santo, cheio da fé, ele era cheio de graça e poder. Estevão era cheio de graça e poder, Atos 6:8, ele fazia sinais, prodígios entre o povo, a graça do Pai estava derramada na vida dele e em nossas vidas, assim como era na vida de Estevão, é também nas nossas vidas, a mesma graça foi derramada sobre nós. O problema é que parece que às vezes, nem nós mesmos acreditamos nisso, sabe? Eu já falei aqui uma vez, pastor, eu volto a repetir, o que parece é que Deus acredita mais em nós do que nós acreditamos nele. Deus fala assim, vai, eu sou contigo, Ele confia, Ele acredita em você, Ele acredita em mim, mas nós não vamos, porque a gente não acredita em Deus, temos medo. Precisamos sair dos portos, precisamos sair do raso, precisamos experimentar isso lá no profundo, lá no profundo. Seja cheio da graça e do poder de Deus, entenda, não é para ser melhor do que ninguém, não é para ser mais espiritual, mais poderoso, ou sei lá o que passa na cabeça de alguns, é para ser servo. Se o chamado de Deus na sua vida não fizer de você um servo, um adorador, você não foi chamado por Deus. Você é chamado para ser servo, você é chamado para ser adorador. É o maior título que você pode ter, é ser reconhecido como um servo verdadeiro do Deus vivo. Não é o que eu faço, mas é o que eu sou diante de Deus. Tem gente confundindo as coisas, achando que vai ser reconhecido por aquilo que faz. Aquilo que você faz, querido, o que Deus fez, por mais que eu faça alguma coisa, eu não chego nem perto dele. Então não é o que você faz, é o que eu faço, mas é quem eu sou, é quem você é isso que Deus está olhando, não é aquilo que eu faço, embora Ele olhe também aquilo que eu faço, né? Mas é quem eu sou, é isso que é importante para Ele. Quem é você? Quem sou eu diante de Deus? Pense nisso, pense nisso. Estevão era cheio da graça e do poder. Quarta coisa, estou chegando ao final. Estevão era cheio da palavra. Ele tinha palavra, ele tinha sabedoria no falar, a sua vida estava condizente com sua palavra, o que saía da sua boca era a verdade da sua vida. Ele pregava para os olhos e pregava para os ouvidos. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele multiplica aquele pouquinho que eu faço, que você faz. Essa semana, eu louvo a Deus pela vida dos missionários que estão se levantando aqui. Essa semana fomos à noite, foi eu, Márcio, foi o André que foi à noite? André foi no domingo. Márcio e quem? Rodrigo. Fomos lá no Rio levar o Luiz. Ele apareceu no sopão e queria se internar, porque ele não queria essa vida de Macaé. Levamos o Rodrigo lá no CRIC, lá no Espírito Santo, olha só, eu estou com o Espírito Santo na cabeça. Lá em São João de Meriti, é tanto santo. Lá em São João de Meriti, lá no Éden, comunidade do Gato Preto. Você entra, o Éden é cheio de comunidade. Você entra,
Aí logo tem uma barricada, né? Aí tem que sair alguém do carro, a barricada é aquela de portão assim, uma cancela. Aí abre a barricada, a gente entra, fecha, né? Carro todo aberto, vidro aberto, né? E a gente entra na comunidade. Meus irmãos, aquele centro, ele foi plantado ali dentro. Alguma pergunta, poxa, mas plantou perto de uma boca de fumo que tem aqui? É ali. Sabe por quê? As pessoas vêm de lá e pedem ajuda ali. É ali que elas entram. Ele está no lugar certo. Se lembra de Moisés? Quando Deus foi libertar o povo, o que ele fez? Ele plantou uma criança dentro do Egito, para aprender das técnicas, olha só. Ele botou Moisés lá dentro, né? Depois Moisés foi o libertador usado por ele, para tirar o povo daquele lugar. Deus é tremendo, irmãos. Você não sabe o que Deus tem feito nesse tempo. Levamos o Luiz lá. O Luiz ficou no domingo, depois eu fui com o André levar o Moab. Foi o André e o Carlos levar o Moab lá. E eu vi o Luiz lá e conversei com o Luiz. Ele falou, pastor, está muito difícil para mim. Eu estou quase indo embora. Eu não estou aguentando não. Ele estava já na crise de abstinência, né? E nós oramos com ele ali, né? Ele falou assim, pastor, eu estou lutando porque vocês fizeram muito por mim. Vocês me ajudaram muito. Vocês saíram lá de Maricá para me trazer aqui nesse lugar. E eu estou lutando, eu não quero ir embora. Eu orei com ele para Deus fortalecer ele ali. A história dele é uma história muito triste, irmãos. A mãe falou para ele que guardava droga dentro da fralda dele quando ele era criança. Falou cheirando junto com ele um pó. Consegue imaginar isso? O pai dele morreu no tráfico, na boca de fumo. A mãe é traficante. Tudo isso lá em Macaé. A família toda destroçada pelas drogas. Toda destroçada. A história dele é essa. Ele cresceu, viveu nas drogas. Um homem bom, um garoto bom, seus 40 anos, tadinho. E o Luiz, eu fiquei sabendo ontem que ele foi embora. Foi para a rua. Não sei para onde ele foi. Está por lá. Mas, queridos, se ele voltar aqui e falar, pastor, eu quero ser internado. Sabe o que eu vou fazer para ele, falar para ele? Eu vou te levar. Vai ter uma hora que ele vai permitir o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Tem tanta gente assim aí fora, sabe? Não podemos nos esquecer disso, irmão. Nós temos uma tarefa, uma missão tremenda, uma palavra maravilhosa de libertação. Não podemos nos calar. Estevão tinha urgência no seu tempo de pregar o Evangelho. Ele era cheio da palavra. Nossa, e como ele conhecia a palavra. Se você ler aqui Atos 7, aqui, ele faz um resumo de toda a história bíblica, em algumas palavras, e desafia aqueles homens lá. Precisamos conhecer essa palavra. O Espírito Santo, ele multiplica aquele pouquinho que a gente faz, sabe? Isso que eu estava falando. E a pessoa recebe aquilo, nossa, que coisa grande, nós não fizemos nada, apenas levamos o Luiz lá. Mas aquilo tocou nele. Eu sei que o Espírito Santo continua tocando na vida dele. Eu peço a Deus, Senhor, me dá mais a oportunidade de encontrar com o Luiz. E eu vou levar de novo. Vou levar de novo. Então, a sabedoria que operava na vida de Estevão é a mesma que opera em nós. E o que nos falta? Nos falta nada. Jesus está presente a todo instante. Apenas caminhe e seja bênção nas mãos do Senhor. E encerrando, Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio da graça e poder, cheio da palavra. Estevão era cheio de perdão. É tão difícil perdoar, não é verdade, irmãos? Parece que dentro de casa é mais difícil de perdoar um irmão, alguém na família, parece que é mais difícil perdoar alguém dentro de casa. É uma luta, e o inimigo, ele gosta disso. Ele gosta que haja separação dentro de casa. Lá em Atos 7, versículo 60, o texto fala assim: e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloque este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu.
morreu apedrejado. A atitude de perdoar aqueles homens, naquele momento, mostra uma pessoa amorosa que conhecia a fragilidade daqueles corações embrutecidos, irmãos. Às vezes, nós só olhamos para aquilo que é embrutecido, olhamos a atitude. Muitas vezes a pessoa não é um ladrão, não é um drogado, tem uma pessoa ali atrás. Você não sabe o que ela passou, você não sabe o que aconteceu naquela vida. E quando a gente começa a olhar com outros olhos, sabe, eu tenho na minha família um irmão que ele vive uma luta. Ore por ele. Giovanni é o nome dele, meu irmão. É uma luta, a crise vem, ele não aguenta, mas é uma luta que ele escolheu, ele está travando essa luta, ele tenta vencer, e assim vai. Então essa atitude mostra que Estevão tinha um coração igual ao de Jesus, tal qual o mestre Jesus. Estevão pronuncia palavra de bênção e não de maldição sobre aquelas vidas. O que nós faríamos ali no lugar de Estevão? Querido, seja cheio do Espírito Santo, amém? Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de fé, seja cheio da graça, seja cheio de poder, seja cheio da palavra, seja cheio do perdão. Derrube os muros de separação diante de você. O que nos falta para cumprirmos o propósito de Deus? Uma palavrinha apenas: amar. O amor verdadeiro que vem dos altos céus. Experimente amar. Permita Deus te usar, não para mostrar força, não para mostrar poder, mas para amar. Comece dentro da sua casa, na tua igreja, no teu trabalho. Ame pessoas. Ore por pessoas, se importe por pessoas. Hoje eu recebi um áudio de uma irmã. Uma pessoa está passando por um problema de obesidade, e ela mora num lugar muito alto, e ela não consegue descer para ir mais à sua igreja, e a sua igreja, eu não sei qual igreja que era, né? Não vai mais visitá-la. E no áudio ela chorando, fala assim: eu não sou uma pessoa má, o que eu fiz? Tanta gente que precisa da sua vida, você não tem noção, ao seu redor, a sua vizinhança, na sua comunidade. A minha oração é que Deus venha nos despertar, sabe? Nos despertar. Temos uma grande obra pela frente, irmãos, e Deus quer usar a todos nós. Eu quero orar nesse momento, quero falar com Deus, mas eu quero dar uma oportunidade a você nessa noite. Você que entrou aqui nessa noite, eu serei breve nessa oportunidade. A palavra nos chama para uma vida de comprometimento com a palavra de Deus, para sermos palavra viva. Você carrega uma mensagem na sua vida, você é servo do Deus vivo. As pessoas olham para nós e esperam de nós respostas para as suas vidas, que você seja a resposta nesse tempo para a vida de muita gente aí fora. Essa é a minha oração nesse tempo.